Imagina a cena, 3 da manhã, um observatório no meio do deserto do Atacama. O único som é o zumbido dos computadores e o café sendo engolido. No telão, um gráfico que deveria ser puro ruído cósmico, o chiado do universo. Mas de repente, pisca! Não é um pulso aleatório de uma estrela morta. É um padrão, uma sequência de números primos, simples, elegante e absolutamente impossível de ser natural. Naquele momento, um astrofísico anônimo, com mais olheira do que esperança, se torna a primeira pessoa a saber que a humanidade nunca mais estaria sozinha. E o primeiro pensamento dele provavelmente não foi fascinante, foi um sonoro ferrou. Pois é, meu caro. Você acha que os governos e os cientistas não têm um plano para uma situação dessas? A verdade é que existe, sim, um tipo de manual de instruções para o dia em que a gente descobrir que não somos os únicos no rolê. Só que esse protocolo foi escrito por cientistas pensando em uma transição ordeira e racional. E convenhamos, ordeiro e racional não é exatamente o sobrenome da nossa espécie? Então se liga, porque hoje a gente vai abrir esse manual secreto e descobrir como o maior evento da história realmente aconteceria, desde a primeira ligação de pânico até o dia em que o seu vizinho começaria a usar um chapéu de alumínio. Já dá o like aí para fortalecer a nossa busca pela verdade cósmica, que a viagem vai ser doida. A primeira regra do Clube do Contato Alienígena é: você não fala sobre o Clube do Contato Alienígena, pelo menos não até ter certeza absoluta. Assim que aquele padrão de números primos piscou na tela, o protocolo 7 foi ativado. O primeiro passo não é ligar para o presidente, é a verificação paranoica. O cientista e sua equipe passaram as horas seguintes tentando provar que estavam errados. Checaram se não era um satélite do Elon Musk fazendo gracinha, um micro-ondas de um funcionário desavisado ou até um bug no sistema. Nada. O sinal era real, vinha de fora do sistema solar e era inteligente. Hora da segunda fase, a ligação. Mas não foi pelo zap. Foi no equivalente científico de um bate-sinal. Um alerta ultra secreto foi enviado para outro observatório, do outro lado do mundo, com um pedido simples e aterrorizante: apontem seus telescópios para as coordenadas X. E pelo amor de Deus, não falem nada pra ninguém. A tensão nessas horas seria absurda. 12, talvez 15 horas depois, a confirmação chega da Austrália ou da Espanha. Estamos vendo a mesma coisa. Pronto! O segredo agora não era mais de uma equipe, mas de umas 50 pessoas no planeta. 50 pessoas que por 2 dias inteiros saberiam que o mundo como o conhecíamos estava com os dias contados. Vamos ser sinceros, um segredo desse tamanho tem a estabilidade de um pudim num terremoto. Antes de qualquer anúncio oficial e engomadinho da ONU, a notícia vazaria. Um e-mail interceptado, um astrônomo que bebeu demais e contou pro cunhado, e BUM! A informação explodiria na internet e o mundo pararia. Literalmente. O anúncio oficial, quando viesse, seria só para confirmar o caos. Imagine a cena, uma coletiva de imprensa com os maiores cientistas do mundo e o secretário-geral da ONU, com uma cara de quem não dorme há uma semana. A frase, confirmamos a recepção de um sinal de origem artificial e extraterrestre, seria o gatilho. Os mercados financeiros não iriam despencar, eles iriam se jogar de um penhasco sem paraquedas. A internet iria simplesmente quebrar com o volume de tráfego. E as religiões? Aí que o negócio fica interessante. Enquanto grupos de pânico já estariam prevendo o apocalipse, as grandes instituições seriam mais cautelosas. O Vaticano, por exemplo, provavelmente viria a público com uma mensagem surpreendentemente calma, algo na linha do que seus astrônomos já dizem, que a criatividade de Deus é infinita e que poderíamos muito bem ter irmãos extraterrestres. Ou seja, até o Papa estaria mais de boa do que a maioria das pessoas no Twitter. O mundo não acabaria, mas a nossa antiga noção de normalidade teria acabado de virar peça de museu. Depois do pânico inicial, viria a obsessão. O sinal continua chegando, mas o que diabos ele diz? Aí, meu amigo, começaria a nova Guerra Fria, só que muito mais nerd. Uma corrida global não por mísseis, mas por tradução.
A ferramenta principal? Inteligência artificial. Os governos iriam despejar trilhões de dólares em supercomputadores, alimentando-os com o sinal e com todo o conhecimento humano, na esperança de que a IA encontrasse um padrão, uma pedra de roseta cósmica. Publicamente, as nações iriam pregar a cooperação científica pela união da espécie, mas nos bastidores, a desconfiança comeria solta. Os Estados Unidos, a China, a Europa, cada um estaria correndo por fora. Porque a questão seria aterrorizante. E se a mensagem contiver o segredo para energia limpa e infinita? Ou para a cura do câncer? Ou pior, para uma arma capaz de destruir planetas? A nação que traduzisse primeiro não ganharia só um prêmio Nobel? Ganharia o futuro. A regra número 1 do protocolo, não responder, seria testada ao limite pela ambição e pelo medo. E a gente, no meio disso tudo? A poeira uma hora ia baixar e a vida continuaria. Boletos ainda chegariam, mas algo fundamental teria mudado para sempre. A arte, a música, o cinema, tudo seria influenciado pela descoberta. Surgiriam novas filosofias, novas seitas, novas perguntas. Pela primeira vez na história, teríamos um eles que não seria outra nação. O nós passaria a ser nós, os terráqueos. O projeto mais importante da humanidade se tornaria a resposta. Construiríamos novas tecnologias de comunicação, novos motores de propulsão, não por guerra, mas movidos por essa curiosidade recém-descoberta. As crianças nas escolas não aprenderiam apenas sobre as grandes navegações, mas também sobre o grande silêncio e o dia em que ele foi quebrado. Saber que existe alguém lá fora, nos observando ou apenas existindo, nos daria um novo senso de lugar no universo, talvez um pouco de humildade. Saber que, neste pálido ponto azul, somos todos parte da mesma tripulação, numa longa viagem rumo ao desconhecido. No fim das contas, a descoberta de vida alienígena não começaria com uma nave pairando sobre Nova York, mas com um bip silencioso numa tela no meio do nada. Desencadearia um processo caótico de segredo, pânico, competição e, finalmente, uma transformação profunda na nossa identidade? Passaríamos de donos da casa para apenas mais um vizinho num bairro cósmico que mal começamos a explorar. Essa revelação nos forçaria a olhar para as estrelas com outros olhos, mas, mais importante, nos forçaria a olhar uns para os outros de um jeito diferente. Mas a grande questão que ficaria no ar é: o sinal que recebemos é o primeiro que eles mandaram, ou apenas o primeiro que conseguimos ouvir? Curtiu essa viagem pelas engrenagens do mundo? Se a sua mente explodiu só de pensar nisso, então já se inscreve no canal, porque aqui no Vinexus a gente adora quebrar a realidade. E me diz aí nos comentários, qual seria a sua primeira reação ao ouvir a notícia? Pânico ou festa? E por falar em descobrir mundos completamente diferentes, se liga nessa viagem no tempo aqui do lado. E se o Império Romano tivesse descoberto o Brasil? Clica aí pra ver a loucura que seria. Valeu!